Então, nós vamos fazer o nosso exórdio para a gente poder nos ambientarmos, para nós podermos nos ambientarmos para fazer a prece. Então, a gente convida a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é o capítulo 79, intitulado Como a Cada Um. Exatamente. Está na página 173, 173. Capítulo 79. A cada um. Traz a seguinte epígrafe. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, está em Atos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes de espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Deixa eu só sair aqui da web. Onde existisse somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia. Porquanto os cegos e leprosos, curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, ambientados pelo exórdio ditado por Emmanuel e lido por Adriana, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Convidamos neste momento aqueles que quiserem fechar os seus olhos materiais, mas que permaneçamos com os olhos espirituais abertos para que recebamos as mensagens para a noite de hoje. Amado Mestre, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, pedimos ao nosso Pai a permissão para que nossos irmãos benfeitores, espíritos do bem, possam, como sempre, nos abraçar, nos intuir, trazer para nossas mentes os pensamentos positivos e as lições de amor e caridade deixadas por Ti, Mestre. Que nesse tempo em que o Natal se aproxima, e os nossos corações aqui na Terra consigam perceber o verdadeiro sentido deste momento de Teu nascimento. Possamos comemorar muito mais o lado espiritual, a certeza de que viestes neste plano, para que através de Teu exemplo possamos conseguir compreender quando adoecemos de nosso espírito, para que possamos nos curar de uma forma verdadeira, através de Tuas lições, e assim possamos
conseguir galgar os degraus que nos levará a Ti, Senhor, como Espírito puro que um dia veremos de ser. Que nesta noite, como sempre, as Tuas lições penetrem em nossos corações e se transformem em atitudes perante os nossos irmãos e perante nós mesmos, para que sempre possamos Te adorar e fazer de Tuas palavras a nossa missão de vida. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, ambientados e irmanados pela prece, pela leitura do exórdio, podemos dar início ao nosso encontro de hoje, né? Que é a continuidade do capítulo 3 do livro Missionários da Luz. Mais uma vez, eu reforço, o estudo é um estudo participativo, nós vamos lendo, fazendo comentários e esperando os comentários de vocês, que são sussurrados no ouvido de cada um pela espiritualidade que está aí participando do nosso estudo, né? Ao lado de cada um. Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade. Então, nós marcamos aqui, né, as nossas anotações. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso. Então, está marcado aqui na minha página 28, tá? Nessa página 28, aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo, onde a gente parou. Tá? Vê se vocês acham aí. Tá assim, ó. É muito lenta e difícil a transição entre animalidade grosseira e espiritualidade superior. Ok? Nesse sentido, há sempre entre homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Então, nós comentamos isso no nosso encontro anterior. Todo mundo se posicionou, já se localizou? Já? Ok, Adriana? Adriana, você achou aí? Não? Tá. Então, vamos lá. Aqui seria a segunda, o verso da folha, né? Achou? Beleza, Kedna? Kedna achou? Achou? Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade. Porque isso a gente comentou no nosso encontro passado. Então, continua, então. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Então, lembro que o nome do capítulo é Desenvolvimento Mediúnico, né? Então, eles estão no centro espírita, observando a ação do médium. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclama o Senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Então, está entrando os encarnados no centro, que vão trabalhar, os trabalhadores, né? E eles estão fazendo comentário entre eles. Então, está perguntando, veremos hoje se teremos alguma sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou a um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia o Senhor. A dificuldade desencoraja de fato, né? Então, aqui, André Luiz está frisando para a gente, né? As primeiras dificuldades, nós deixando de lado os nossos compromissos, né? O que nós nos propomos a realizar. Simbolicamente, nós temos o nosso estudo de quarta-feira, né? E aí, em alguma dificuldade, a gente... eu acho que hoje eu não vou participar do estudo hoje, não, né? Pois não, Malu? Você quer fazer um comentário? Augusto. Pois não, Augusto. Pode abrir o som. Tá sem som, tá?
Não, tá sem som, Guto. Não estou te ouvindo, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir o som daqui. Pronto, estava com o som fechado. Eu não tinha aberto o som. É assim, Marcos. Esse comentário que ele fez, tá, a gente tem que ressaltar o seguinte, que a comunicação entre o médio e a espiritualidade presente que chega não tem nada a ver com sorte. Tá? Então, é bom a gente rebater esse comentário dele, tá? Que isso não tem nada a ver com sorte, tem a ver com preparo do médio, tá? Para aquele dia. Tá? Então, é só para frisar, tá? Que isso não tem nada a ver com sorte. Tá? Deixar isso bem claro, né? Tá ok? Tá certo. Exatamente. Isso mesmo. Eu pergunto assim, eu estou travando para vocês aí? Meu som está travando? Minha imagem está travando? Só travou uma vez, só. Okay. Para mim, só travou uma vez. Tá. O Guto travou para mim. É minha internet ou travou para vocês também? Não, travou para mim também. Estava sem som. Não, mas depois que ele começou a falar, não deu uma travada, não? Ele travou. Travou, né? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, quando ele fala, então, muito bem colocado pelo Guto, né, sobre a dificuldade, né, que a dificuldade desencoraja, né, dificuldade desencoraja quem não está devidamente engajado, né, quem não está conscientemente engajado em um propósito. Por isso que a leitura do encontro passado, que a Adriana trouxe para a gente, né, que foi o capítulo 52 do livro Caminho, Verdade e Vida, o titulado, né, Faze a tua parte e o Senhor lhe ajudará, né? E aí, Emmanuel traz para a gente o seguinte, nessa leitura da Adriana passada: esperas o dom da virtude, disciplina-te. E isso foi até uma publicação bem anterior nossa, né? Esperas o dom da virtude, então disciplina-te. Então, quando ele está falando aí a dificuldade desencoraja, né, o relato desses senhores, é a falta do propósito, a falta do engajamento, a falta da disciplina, né? Eu volto a frisar nos nossos encontros de quartas-feiras, né? Ao longo do dia, várias atividades vão aparecendo, por exemplo, para mim mesmo, e hoje eu acho que vai ser difícil, né? E aí, tenho que ter um compromisso. E até há poucos minutos eu estava pensando assim, nossa, se eu não tivesse esse compromisso né, das quartas-feiras, eu acho que passaria muitos encontros meus no centro de eu não ir, porque algumas dificuldades surgem, mas como a gente tem um engajamento no nosso estudo, aí a gente foca e acaba que a gente, né, volta a atenção para que se materialize a possibilidade da nossa presença aqui. Então, é isso, né? O propósito que nós devemos manter, né? Quando a gente se quer engajar em uma determinada atividade, um determinado trabalho, o foco, a disciplina, porque nas primeiras dificuldades, se a gente não tiver esse propósito, a gente desiste, a gente desaba, né? Ok? O Marco. Oi. Você parou no segundo rapaz, né? Só para complementar a fala de vocês dois, é que esses médios, né? O capítulo é o desenvolvimento mediúnico, eles estão doentes do espírito, como falou o exorto de hoje. Eles estão doentes do espírito e o pior, eles não conseguem perceber isso, não conseguem entender que estão doentes do espírito. Então, esse primeiro, o Senhor dos Pés Bigodes, eu não encontrei, não consegui relacioná-lo com a análise lá na frente, com o que foi falado. Mas esse, por exemplo, que você falou agora, não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantém um lápis na mão sem resultado algum? Ele pretende desenvolver a psicografia, por isso que ele fala que está com o lápis na mão. Mas quando ele vai ser examinado pelo Alexandre, ele tem sede febril de prazeres inferiores. Então, o sexo é muito forte. O outro que vai falar, ele é alcoólatra.
A outra, senhora de boa idade, ela é glutona, então ela come demasiadamente. Então, esses médios, eles estão doentes do espírito e não conseguem desenvolver a mediunidade porque eles separam corpo e espírito, e não tem como separar isso. Então, aí eles dizem, não, mas eu sou intelectual, eu tenho intelectualidade, mas o espírito deles estão doentes, então eles não conseguem desenvolver isso, e não percebem. O pior de tudo é que eles não percebem. Por isso que, na reunião, que tinham 6 comunicantes no capítulo, acho que foi o primeiro capítulo, apenas um médium estava preparado. Apenas um. Agora a gente vai entender o porquê. Porque os outros estão doentes. Eu fiz uma análise. Isso mesmo, muito bom a colocação aí, né? Tá doente do espírito, né? E é interessante, né, que a gente casa com o livro anterior, Os Mensageiros, né? Os Mensageiros começa, né, com André Luiz e Aniceto mostrando na reunião os vários médios falidos, né, que faliram na tentativa quando eles encarnaram. E aqui a materialização desse exemplo do livro dos Mensageiros. Aí, né? Daí a explicação que diz assim, você é médium, todos nós somos médios, né? Vai ser frisado isso nesse capítulo. Uhum. Mas, assim, um médium que, no que tem essa ligação, né? Mais específico. Diz assim, nós somos os mais comprometidos. Isso sim, nós temos mais compromisso, nós somos mais devedores do que aquele que não é. Isso, e se nós temos esse compromisso, né? Nós temos vários irmãozinhos que não ficam satisfeitos também com isso, né? Não ficam satisfeitos. E aí, se a gente não se policia, se a gente não ora e não vigia, a primeira, né, a baixada vibracional nossa, esses irmãozinhos vão e começam, né? Não vai por aí, vai por ali, faz isso. Não precisa de se dedicar à oração, não, né? Você já nasceu assim, né? Então, é isso. Então, por isso que nós temos que mais orar e vigiar ainda, porque nós temos que manter o nosso patamar vibracional elevado. Porque se a gente se propicia baixar esse patamar vibracional, a gente entra nessa vibração inferior lá, daqueles irmãozinhos que são insatisfeitos. Nosso pequeno progresso. E principalmente também a importância do estudo, né? Que vai ser frisado. A importância do estudo, porque até André fala, por que não fala para ele diretamente? Não é assim, né? A natureza ela não dá saltos. Mas como é importante a gente estar tendo esse esclarecimento aqui, né? Que o fato, às vezes, a gente não consegue desenvolver a mediunidade, ou é um processo muito lento, porque é diariamente que a gente desenvolve, porque nós estamos doentes, né, do espírito. Quantas vezes nós não estamos doentes do espírito e nós não conseguimos perceber isso? Né? Então, a importância do estudo é porque vem o conhecimento, né? A verdade, sim, todos nós somos doentes do espírito, né? À medida que nós somos seres imperfeitos, né? À medida que nós somos seres imperfeitos, né? Estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece em nós. Essa prevalência do mal é a doença do espírito, né? À medida que nós vamos tentando, né, nos melhorarmos, né, nos elevarmos vibracionalmente, aí sim nós vamos acrescentando luz ao nosso espírito, né? A doença do espírito é a escuridão espiritual, né? Escuridão espiritual. O que é escuridão espiritual? É o apego às coisas inferiores, à materialidade, né? Apego à materialidade. Então, à medida que nós vamos estudando, vamos nos comprometendo, nós vamos nos desmaterializando, né? Desapegando dessa materialidade. Então, lembrando, né, que essa doença do espírito somos todos nós. E aí, à medida que a gente vai estudando, a gente vai se comprometendo, a gente vai praticando bem, a gente vai acendendo a luz onde havia sombras, né? Ok. Então, certo. Então,
Alguém quer fazer algum comentário a mais? Ou podemos continuar? Temos. Então, lembrando, conselho de Emmanuel, esperas o dom da virtude, disciplina-te. Vamos lá. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo. Então, esses encarnados ainda estão comentando ainda, né? Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo, por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorrido alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Então, estavam ali os pretensos médios, então começa a sessão de desenvolvimento mediúnico, né? Uma oração, tal, para que as pessoas possam aflorar a sua mediunidade, se colocando a favor da manifestação da espiritualidade que está ali. Então, o diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se na expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros a mediunidade de incorporação. Então, aqui, a gente vai dar uma paradinha, né? Porque aí André Luiz está querendo lembrar para a gente, rever com a gente, que a mediunidade é o nosso intercâmbio com o mundo espiritual. Isso que é mediunidade, né? E esse intercâmbio com o mundo espiritual, ele pode ser realizado de diversas formas. Por isso que ele quer lembrar para a gente aqui, por exemplo, ele deu exemplo aqui da mediunidade de incorporação, deu exemplo aqui da psicografia. Então, aqui eu quero frisar com todos o que Kardec fala sobre os tipos de mediunidade, né? Por quê? Porque o nosso estudo, né? Isso foi bem legal demonstrado pela Adriana, pela Liana, quando elas desenvolveram o estudo também conosco. O nosso estudo não é um estudo de opiniões, né? A gente, quando está aqui conduzindo, a gente tenta não dar opinião, mas sim trazer os fundamentos teóricos da doutrina espírita, porque é um estudo, né? Então, quando o André Luiz ele começa a falar para a gente dos tipos de mediunidade, é que ele está querendo falar para a gente o seguinte: vá em Kardec e veja o que Kardec fala sobre isso, para que a gente, quando se posicionar, a gente se posicione em função do que está escrito na doutrina. Então, eu vou, trazer aqui o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, tá? Da segunda parte do Livro dos Médiuns. O capítulo 14, ele chama tipos de mediunidade, né? Tipos de mediunidade. Então, Kardec traz para a gente 8 tipos de mediunidade. Médios de efeito físico, médios sensitivos, médios audientes, médios falantes. E aí, quando André fala de a mediunidade de incorporação, né? Por exemplo, os médios falantes, tá? Incorpora e fala. Vou falar sobre isso. Os médios videntes, os médios sonâmbulos, os médios curadores e os médios de psicografia. 8 tipos de mediunidade. Então, quando a gente falar, né, a gente tem que falar sobre esses 8 tipos, que é falado por Kardec, né? Quando a gente for
de falar sobre mediunidade, né? Dar alguma explicação. Então, vamos lá. Médios de efeito físico. Primeiro tipo de mediunidade. Então, bem resumido aqui, o que seria um médio de efeito físico? Então, a gente pode falar. Existe uma mediunidade de efeito físico. Por quê? Porque está dentro do que é pregado por Kardec. Então, Kardec fala que o médio de efeito físico é o que é? Esses médios são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais. Que tipo de fenômenos materiais? Como os movimentos dos corpos inertes. Corpos inertes, o quê? Prato, copo, né? E aqui eu dei um exemplo aqui do que aconteceu lá na chácara, né? Quebrar os pratos, né? Todos no chão, tá? Então, seria isso aí, tá? Mediunidade de efeito físico. Atua sobre objetos inanimados. Pode provocar ruídos, né, no local. E aí é interessante porque o próprio Kardec ele fala que os médios de efeito físico eles podem ser facultativos ou involuntários. O que são médios de efeito físico facultativos? O médio está, né, com o espírito e o médio ele fala, né? Não, vai se materializar através da manifestação de ruído, vai se manifestar através, por exemplo, de um copo que vai girar, de um copo que vai levantar, vai flutuar. Então, ele é intencional, esse é o médio facultativo, ele tem a faculdade de falar o que vai acontecer. E o outro tipo desses médios de efeito físico, os médios involuntários, é aquilo, por exemplo, que aconteceu lá, né? Nós estávamos desenvolvendo o estudo e depois, como efeito desse estudo, involuntariamente, aconteceu a quebra dos pratos, né? Então, o próprio Kardec traz isso, né? Isso é o que é? É mediunidade de efeito físico do tipo involuntário, tá bom? Mas não sou eu que estou falando isso. Então, é assim que é o nosso estudo. É que está escrito, é Kardec, interrogando, porque o livro dos médios também ele interroga os espíritos, interrogando os espíritos, ele vai classificando o tipo de mediunidade. Tudo bem? Mediunidade de efeito físico, voluntário ou facultativo? Tá. O outro tipo de mediunidade, o segundo tipo, são médios sensitivos. O que vem a ser médio sensitivo segundo Kardec? Então, médios sensitivos seriam as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de, por exemplo, uma leve roçadura sobre os seus membros, uma sensação que elas não podem explicar, um arrepio. Então, todos os médios são necessariamente, segundo Kardec, impressionáveis, ou seja, sensitivos. Sendo assim, a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. Então, o médio sensitivo é isso, que ele tem uma sensibilidade de detectar a presença de um espírito que está perto dele. Tá bom? Então, isso que são médios sensitivos, o segundo tipo de mediunidade. O terceiro tipo de mediunidade, né, colocada por Kardec, são médios audientes. Mediunidade de audição. Então, o que é? Esses médios audientes, eles escutam, ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes é uma voz interior que se faz ouvir no íntimo da pessoa, uma vozinha, né? Outras vezes é uma voz exterior mesmo, clara e distinta. Tá conversando com uma pessoa que está ali, como se fosse uma pessoa viva. Os médios audientes, eles travam, então, a conversação com os próprios espíritos, né? Porque eles escutam mesmo a voz do espírito. Ok? Então, mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de médios sensitivos e médios audientes.
Pergunto se até aqui tem alguma dúvida. Não? Então, vou passando, tá? Se tiver dúvida, só falar aí, pode abrir o som. Médios falantes. Então, o que são médios falantes? Isso aqui é interessante, não sei se vocês viram o filme Ninguém é de Ninguém. Para aqueles que viram o filme Ninguém é de Ninguém, mostra um médio falante. O que é um médio falante? Kardec explica. Nesses médios, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão daqueles que fazem a psicografia, né? Então, quando o André Luiz fala para a gente mediunidade de incorporação, né? Não é que é um tipo de mediunidade, é uma das expressões. Por exemplo, a mediunidade que nós estamos vendo agora, o médio falante, é um tipo de mediunidade de incorporação. O espírito, ele incorpora na pessoa, não fica do lado. O espírito incorpora, usa todo o sistema de voz da pessoa, aparelho fonal da pessoa, utiliza, e o médium não tem controle, porque é o espírito que está usando o seu equipamento focal e vai falando. Isso é um médium falante. E Kardec diz que o médium falante, ele geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais. E também, algumas vezes, estranhas aos seus conhecimentos, até fora do alcance da sua inteligência, né? Então, esses são os médios falantes. Então, na maioria das vezes, o médium até não lembra do que disse, tá? Então, nesse filme, Ninguém de Ninguém, é um filme que tem uma parte que o médium, ele incorpora e o espírito fala através dele, tá? Então, vamos lá. Quarto, médios falantes. O quinto são os médios videntes. O que seriam médios videntes? Os médios videntes são aqueles médios dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns médios videntes, eles gozam da faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros médios só possuem a vidência quando está em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. O médio vidente julga ver com os olhos, mas ele não vê. Ele vê com a alma. Isso é chamada de dupla vista, né? O que é dupla vista? É você enxergar com os olhos e também enxergar com a alma. Por isso que é chamado de dupla visão. Então, é a alma que enxerga nesses médios, tá? Por isso que eles podem, com os próprios olhos fechados, visualizar os espíritos. Por quê? Porque não enxerga com os olhos, e sim enxerga com a alma. Em muitos casos, Chico estava com o olho fechado, psicografando e vendo a espiritualidade chegar na casa espírita e tal. Ele com o olho fechado, psicografando. Por quê? Porque está enxergando com os olhos da alma. Ok? Então, são esses médios videntes. Eles enxergam os espíritos. O sexto tipo de médio seriam os médios sonâmbulos, né? O que seriam os médios sonâmbulos, né? Então, o sonambulismo ele pode ser considerado, segundo Kardec, como uma faculdade, uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos, né? O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos, tá? Então, só lembrar que, assim, nesse caso aqui, o sonambulismo não é aquele que levanta da cama, vai andando, não. O sonambulismo é aquele que está em estado sonambúlico. O que é? Ele está dormindo, mas está manifestando, né? Manifestando, conversando com a espiritualidade, visualizando a espiritualidade, né? Isso que é o sonambulismo. Tá deitado,
dormindo, mas a alma está enxergando. Ok? Então, são os médios sonambúlicos ou sonâmbulos. O penúltimo tipo de médios são os médios curadores. Tá? O que são médios curadores? Consiste principalmente no dom que possui certas pessoas de curar. Uma cura pelo simples toque, ou pelo olhar, ou mesmo um gesto sem o concurso de qualquer medicação, né? Então, a gente lembra de Cristo, né? Lembra de Cristo, né? Cristo só com o olhar, com a presença, mulher hemorroída, né? Só dele passar, a mulher tocar nele, foi curada, né? Então, o grande médico, o maior médico de cura, né? Foi Cristo. E interessante o seguinte, que aí Kardec faz algumas perguntas para o Espírito dentro desse livro dos médiuns. E no item 176, a espiritualidade responde para Kardec, eu trouxe uma parte da resposta deles, dentro desse tema dos médiuns curadores, né? Quando ele pergunta o seguinte, se o médium curador não é a mesma coisa que o magnetismo, né? Não é a mesma que o magnetismo. O que é o magnetismo? É quando nós utilizamos a nossa própria vibração, a nossa energia do nosso fluido vital para poder curar. Isso que é magnetismo. Você não está utilizando nada do mundo espiritual. Magnetismo, você utiliza a sua energia, o seu fluido vital para poder fazer uma cura. Então, está perguntando, Kardec pergunta para os espíritos, o médio de cura não seria o magnetizador? Né? Aí os espíritos respondem, né? Que não, isso é um erro. Por quê? Porque a força magnética reside, sem dúvida, no homem. É o nosso fluido vital, né? Mas essa força vital, essa força magnética, ela é aumentada pela ação dos espíritos que o médium conclama para seu auxílio. Então, por exemplo, os médios de cura, eles vão entrar em prece, faz a sua vibração para que o seu mentor se aproxime. Aí sim, o mentor espiritual, o que ele faz? Ele potencializa o fluido vital daquela pessoa, para aquele fluido vital potencializado pela ação do espírito, que isso é médio de cura, possa como cura. Mar, o que faz Alexandre em relação a André, né? Em vários momentos, Alexandre doa magnetismo para que André consiga ver, né, com os olhos da alma. Várias passagens retrata isso. Muito bem lembrado, exatamente, né? Entre dois espíritos, né? Entre dois espíritos. Muito bom, muito bem lembrado. Então, aí os espíritos dizem isso, né? Aí ele completa, se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade e dirige o seu fluido vital e lhe dá as qualidades necessárias para a cura, né? Então, dizendo aí sobre os médios curadores, utilizando os amigos espirituais para potencializar o seu fluido vital, para que esse fluido vital potencializado passe para aquele que está sendo tratado. Ok? Alguma dúvida, gente, nesses tipos de médios, segundo Kardec? Então, o último são os médios de psicografia, né? Então, eles falam pneumatografia. O que é isso, né? Dá-se esse nome aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta, né? Então, os médios psicográficos é o último tipo de mediunidade, dita por Kardec no livro dos médios,
que é aquele que tem a habilidade de diretamente utilizar a caneta ou o lápis e o papel direto para poder psicografar. Ok? Então, são esses tipos de mediunidade. Ficou alguma dúvida? Marco, a espiritualidade está pedindo para fazer uma leitura da questão 473. Não sei porquê, talvez você saiba. Uhum. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que o encarnado, terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Era essa. Tinha outra, mas eu acho que essa já é suficiente. Então, é isso daí, né? A gente eu acho que quem está falando em tipos de médios, né? Alguém pode achar, como é que faz? Aí sai do corpo, vem o espírito. Mas aqui está relacionado à possessão, possesso. Enfim, fiz a pergunta. Mas ele está falando da mediunidade mesmo, de incorporação, né? Igual o André Luiz falou para a gente, né? E estão dizendo que é a afinidade do médium, né? A afinidade do médium com aquele espírito que vai trabalhar com ele. Afinidade, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar, porque esses assuntos são muito delicados, né? Muito delicados, né? Então, o que acontece? Quando, nessa questão que a Adriana falou, Kardec está falando para a gente do espírito que está trabalhando com o médium. Tá? Trabalhando com o médium, da afinidade. Então, por exemplo, o médium está lá, no centro espírita. É um médium que tem uma elevação moral, um patamar vibracional, né? Então, é aquele espírito que está trabalhando com ele, é esse espírito elevado também, que consegue ter afinidade com ele. E aí, esse espírito elevado vai trabalhar com esse médium para obras do bem. Ah, Marco, mas, por exemplo, lá no centro espírita, lá o médium, né, com comportamento moral elevado, tal, está incorporando irmãozinhos sofredores. Por quê? Porque o mentor dele, que é um trabalhador do bem, trouxe para eles aqueles espíritos que precisam ser auxiliados para o bem, para ser convertido. Mas quem que está trazendo é o espírito que tem afinidade com o médium, que autoriza a vir. Agora, por exemplo, esses exemplos aí. Você tem um irmãozinho, né, que se propõe a atividade mediúnica, mas que não se mantenha no bem, mantém uma vida perversa. Quem que é o espírito que vai atuar com ele ali? É o espírito que está afim com ele. Então, ele vai atrair, né, por meio dos seus pensamentos. Um espírito batedor, e vai trazer o quê? Apenas irmãozinhos para tumultuar aquela sessão mediúnica. Vocês entenderam? Então, a afinidade que Kardec está falando nessa questão é a afinidade com o seu mentor, com o seu trabalhador espiritual, que vai te assessorar. Eu fui claro quanto a isso? Fui? Bom, tá bom. Foi difícil essa questão, né? Mais alguma coisa, Adriana? Não. Não? Então tá. Então vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Então, médio psicográfico é o último tipo de médios que está descrito lá no capítulo 14 do Livro dos Médios. Ok. Então vamos continuar.
Então, alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Então, o Alexandre está explicando para eles aqueles pretensos médios que estão ali no centro naquele momento. Então, alguns pretendem psicografia, outros a mediunidade de corporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, né? Então, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. E ele ainda completa: acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam um progresso eventual e problemático, esquecido de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança, né? Então, nesse pedaço aqui, Alexandre fala para a gente, né? Quase todos esses médiuns que estão ali, eles confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no automatismo, esquecendo-se da construção. Então, o que eles estão confundindo, né? Eles confundem os poderes psíquicos. O que são poderes psíquicos, né? É aquilo que ele consegue só com construção, com estudo, com dedicação, com funções fisiológicas. Que funções fisiológicas? O automatismo, por exemplo, né? A fome, a sede, isso vai dar em função de a gente querer ou não, né? Então, aqueles médicos que estão ali, eles acham que somente eles terem a tendência de mediunidade ostensiva, né? Essa tendência, essa predisposição a uma mediunidade ostensiva é o suficiente para que eles desenvolvam a mediunidade. E não é. Não é. E aí, por que o outro médium desenvolve bem e o outro não? A construção, a dedicação, que ele vai falar da disciplina. E aí, para a gente simbolizar isso, né? Esses dois tipos de médios, né? Aquele médio que não consegue uma boa incorporação e aquele médio que consegue, são como se fossem dois terrenos no início. Dois terrenos baldios. Uma vez que nós nascemos simples e ignorantes. Todos. Então, somos dois terrenos baldios, com seus matos, com as suas sujidades. Um terreno desse foi meticulosamente limpo. Tirou pedrinha por pedrinha, entulho por entulho, tirou lixo, e aí limpou o terreno e visualizou-se a terra. Então, a terra é essa mediunidade que nós observamos naqueles que têm uma predisposição à mediunidade ostensiva. É quando você tira os entulhos e aí você começa a ver que tem uma terra boa para ser arada. Mas não adianta você só naquela terra, você usar a sementinha naquela terra. Você tem o quê? Você tem que revirar aquela terra, né? O arado é isso, né? O arado, ele dilacera a terra. Dilacera, corta a terra, revira a terra, né? Por isso que quando a gente está entrando no estudo, desenvolvendo o estudo, né? A gente está se revirando, né? Porque a gente fala de Jesus e a gente vê quão perfeito nós somos. Então, a gente se revira, é um arado cortando a gente, mostrando o quê? Que nós temos essa terra, mas nós temos que mexer, né? Revirar a terra, mas só mexer não é o suficiente. A gente tem que adubar essa terra. Tem que adubar. Tirou o lixo, tirou os pedregulhos, revirou, mas tem que adubar. E o adubo são as boas ações. Cada ação no bem é uma ação que vai adubando a nossa terra interna. Então, essa terra vai sendo adubada. E essa terra adubada, com a prática do bem,
a prática do bem são sementes que a gente vai jogando nessa terra que é adubada com a nossa ação no caminho do bem. Cada ação é uma sementinha. E aí sim, essa semente, ela vai brotando com o tempo. Um tempo variável. Tem semente que brota rápido, tem semente que brota devagar, né? Então ela vai brotando. E a semente brota e vai lançando as plantinhas no iniciozinho, sem graça, né? Só o caule, a folha. Quando é uma rosa, primeiro vem os espinhos, né? Que nos incomoda, para depois desse terreno começar a surgir as primeiras flores, as primeiras pétalas. E aí forma aquele terreno lindo. E aí o outro, que não tirou os seus pedregulhos, os seus entulhos, continua aquele terreno com um grande potencial, mas ainda incompatível para que cresça alguma coisa nele, né? Então, quando André Luiz e o seu mentor está dizendo para isso sobre a gente, está nos mostrando esses exemplos, está falando sobre a gente, está falando sobre nós, né? Para que a gente nunca perca a educação, a disciplina, a tenacidade de retirar os nossos pedregulhos internos, para que a gente nunca perca a tenacidade, a dedicação de retirar os nossos entulhos internos, né? Que a gente nunca desanime quando a dor aflora, porque a dor é o arado que está nos fazendo revirar internamente. Então, a dor é isso, é o arado. Então, que a gente não perca a tenacidade quando a dor nos aflora, né? Porque é o arado que está sendo revirado para que possa surgir as nossas sementes do caminho do bem, né? Então, é isso daí. São esses irmãozinhos que estão achando que a mediunidade é o quê? É apenas ter a predisposição e vai ter um trabalho mediúnico eficaz. Não. A predisposição é o terreno que está embaixo dos pedregulhos. Vai ter que limpar, tem que arar, tem que fazer todo esse trabalho. Ok? Alguém tem algum comentário que queira fazer? Então, podemos ir passando para frente, né? Então, vamos lá. Então, acredito no mecanismo absoluto da realização, espero um progresso eventual e problemático, esquecido de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança, né? Então, aqui, André está dizendo para a gente aqui 4 coisas que a gente não pode deixar de lado nos nossos estudos, na nossa dedicação a ser um homem de bem. É a disciplina, a educação, esforço e perseverança. Disciplina é nós, repetidas vezes, fazermos aquilo que nós nos programamos a fazer até que se torne automático aquilo. Isso é disciplina. Então, quando a gente está estudando para um concurso, né? Quando a gente está estudando para um concurso, a gente monta o nosso horário, a primeira coisa, o horário de estudo, segunda-feira vou ter que estar sentado naquele horário ali, estudando tal matéria, na terça-feira naquele horário. No início é difícil, você senta, você não consegue cumprir o tempo de 50 minutos de cada disciplina, não consegue cumprir, começa a doer, mas você mantém. Na segunda semana, na quarta semana começa a ficar mais fácil. Na sexta semana vira automático. Você já sente falta se você não está ali. Então, isso é disciplina. Então, a primeira coisa é termos disciplina. É nós termos um propósito, por exemplo, quarta-feira é o nosso dia de estudo. Então, minha disciplina, o que é? É eu fazer as minhas coisas todas para que naquele horário eu esteja disponível ali. Toda quarta. Isso é disciplina. Marco, temos que sair hoje, quarta-feira, 19h45, uma confraternização. Não posso. Posso, porque quarta-feira, 19h45, eu tenho um compromisso. Isso é disciplina. Então, a primeira coisa é isso. O foco. É nós mantermos firmes, repetidas vezes, naquilo que nós nos propomos. Então, disciplina.
Segunda coisa que André está falando conosco é a educação. Então, educação é aquilo que você, através da disciplina, você se propôs a fazer para se tornar uma pessoa melhor. Isso que é educar, né? Educar é isso. É você levar para aquela, por exemplo, a Liana, né? Liana dá aula para os seus meninos lá. Não é só dar aula, né? Ela vai ser uma educadora. O que é educadora? É utilizar da aula para formar meninos de bem. Então, ela vai educar. O que ela vai fazer? Ela vai, diariamente, naquele horário dela, disciplinarmente, a disciplina, levando instrumentos para que aquela pessoa assimila aqueles conteúdos, mas para que com aqueles conteúdos ela eduque e direcione para o caminho do bem. Isso é educar, é você pegar os conteúdos e direcionar para o caminho do bem, né? Marco, eu não estou lembrada quem é que fala essa frase, se é Divaldo, que a mediunidade não se desenvolve, se educa. Se educa. É Divaldo que fala, eu acho que é Divaldo ou é Joana de Ângeles? É a disciplina, né? É disciplina e educação, né? Então, a mediunidade, ela se educa por quê? Porque você tem a disciplina, você pratica e pratica para o bem. Então, você se educa, né? Então, porque se fosse desenvolver, com o passar do tempo, com o passar dos anos, você já estaria formado, né? Já estaria formado. Não se desenvolve, se educa. Se educa, através dali do esforço, da prática, né? Interessante, interessante. Então, a disciplina, a educação, né? O esforço, então, né? Então, eu vou ter uma disciplina, eu tenho que ter o esforço. Eu tenho que ter um esforço, por quê? Porque é difícil no início. Então, eu tenho que me esforçar, né? No início, né, para a gente manter esse grupo aqui, foi difícil. Por quê? Porque não tinha assiduidade, né? Não tinha assiduidade, não tinha um compromisso. Mas depois, com compromisso, fixando, aí foi mais fácil a gente manter o chamado núcleo duro, né? O núcleo duro do estudo, que são, né, nós que frequentamos mais assiduamente o estudo, né? Então, temos que ter em mente a disciplina, educação, esforço e a perseverança, né? Perseverar, né? Estar sempre ali, não importa o que aconteça, está sempre ali. Está viajando, né, Adriana? Tenta de qualquer jeito, mesmo que você ache que não vai dar, tenta, que, né, isso é perseverar, né? Então, são esses 4 itens que a André está pedindo para a gente. Primeiro, disciplina. Segundo, educação, esforço e perseverança. Ok? Joia. E aí, então, nesse conjunto todo, tem um livro chamado Caridade. E esse livro, Caridade, quem assina esse livro são vários autores, né? São os autores diversos, né? Algumas publicações de Chico, não é só um autor, são vários, cada capítulo é um autor. Nesse livro, cada capítulo é um autor diferente, o capítulo 19 chama Disciplina. E quem assina é Emmanuel. Então, dentro desse capítulo, eu trouxe aqui uma oraçãozinha para a gente, uma estrofezinha. Emmanuel diz: aprendamos a recolher pedras e espinhos, né? Então, nós demos o exemplo dos pedregulhos, não? Que a gente aprenda a recolher as nossas pedras, a podar os nossos espinhos, porque a flor vai surgir, mas a gente tem que ter essa disciplina. Então, aprendamos a recolher as pedras e espinhos, como quem sabe que deles, ou seja, como quem tem certeza, né? Por que você está recolhendo? O cara doido, por que você está recolhendo essa pedra? Porque eu sei, eu tenho certeza, porque debaixo dessa pedra aqui tem um terreno que vai ser adubado e vai dar flores, né? Então, é isso que eu mantenho essa certeza. Então, aprenda a recolher pedras e espinhos, como quem sabe, ou seja, como quem tem certeza, que deles surgem o ouro da experiência e as rosas da alegria, né? Então, a gente tira as pedras, os pedregulhos, os lixos, revira. Por quê?
porque depois vem a alegria, mas uma alegria imorredora, né? Não é essa alegria superficial, é uma alegria imorredora do espírito em saber que a gente está no caminho do bem, se tornando um homem de bem, uma pessoa, se tornando uma pessoa de bem, né? Então, como quem sabe que dele surge o ouro da experiência e as rosas da alegria, riquezas da nossa marcha, né? Então, essa é a alegria do fundo, né? É uma alegria que fica e que é uma riqueza para o nosso caminhar. Aí Emmanuel completa. A educação é longo processo de trabalho, né? Então, complementando o que a Adriana falou, né? Que a mediunidade, ela se educa. Por quê? Porque educação é um processo. É um processo, né? Então, educadora, né, Eliana? Você vai diariamente ali nos alunos, levando informação, não faz, mas também não faz isso, né? Não se posiciona por aqui, muda seu comportamento. Então, é um processo, né? É um processo construtivo, né? Então, é isso que a Emmanuel está querendo falar para a gente. A educação é longo processo de trabalho entre o dever e a disciplina, em que a dor é sempre a nossa mestra prestimosa e benevolente, né? A gente deu o exemplo do arado, né? Gerando as nossas dores, que são as nossas reviravoltas internas, né? Então, a dor é o que é? Então, Emmanuel define. A dor é sempre a nossa mestra prestimosa e benevolente, ou seja, que nos coloca no caminho do bem. Isso que é benevolente, né? Então, achei muito bacana, né? Que nesse capítulo aí, Emmanuel completa muito bem o que a André Luiz vem colocar para a gente nesse capítulo. Por isso que o nosso grupo de estudos chama Sociedade Literária Emmanuel e André Luiz, porque um complementa o outro, né? Alguém quer fazer algum comentário aí? Não? Então vamos continuar. Eu queria só ler a próxima frase. Posso? Só para complementar, que diz mediunidade construtiva, não mediunidade, só mediunidade. Ele traz mediunidade construtiva, é a língua de fogo do Espírito Santo. Achei belíssimo isso. E é construtiva, que você acabou de falar, né? Vai sendo construída ao longo do nosso tempo aqui na Terra. Aí, se você está lendo assim, sem ter esse estudo, as palavras de Marco, o que nós lemos aqui, nós falamos, aí passa despercebido o nome construtiva, não está aqui à toa. Está aqui porque tem um sentido, né? Tem um valor semântico essa palavra. Aí foram todos esses exemplos que ele trouxe. Então, é interessante, né? Então, a mediunidade, ela se constrói, né? É um processo de educação, né? Porque ela se educa, ela não se desenvolve. Não se desenvolve. E aí, a Adriana falou, né? Quando começa agora a falar sobre a mediunidade construtiva, ele fala que a mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, né? Então, se a gente está lendo, gente, passa muito rápido isso aí, muito batido. Isso é muito profundo. Muito profundo. Então, por que ele está falando? Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Ele está trazendo aqui Lucas, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, versículos de 1 a 13. Então, Lucas relata o quê? O Pentecostes. O Pentecostes. Então, só para lembrar, o Pentecostes é quando Cristo já teve a assunção dele para os céus, os apóstolos se sentiram sozinhos. Será que eu vou ter condição de desenvolver tudo aquilo que eu construí com Cristo durante 3 anos? Então, durante 3 anos, diariamente, todos os dias, Cristo com os apóstolos, ensinando, colocando eles para agir, exemplificando na frente, mostrando amor, mostrando as cores, então construindo. Foi difícil o processo construtivo deles, muito árduo, né? Muitas das vezes eles achando que não eram capazes, muitas das vezes eles brigando entre si. É o processo da construção. É o processo da construção. E o processo da construção do médio é muito difícil. Então, é interessante que Cristo ele deu exemplo de 12 médios que se construíram.
Eles já tinham a predisposição à mediunidade. Lógico que tinha. Por isso que Cristo chamou os 12. Tinham a predisposição à mediunidade, como todos têm, mas eles tinham a predisposição à mediunidade ostensiva. Mas não sabiam. E tinham que ser o quê? Trabalhados arduamente, construídos, caminhando longos trechos, né? Longos trechos, caminhando, parando, 3 anos direto. E só depois disso tudo que construiu, aí Lucas relata. Quando eles achavam que estavam abandonados, né? Cristo teve a Assunção, mas eles estavam preparados. E aí vem o quê? Vem para eles os espíritos, porque eles já estavam aptos em desenvolver aquela mediunidade que eles construíram com o Cristo. Imagina que mediunidade foi essa, né? Construída com Cristo. Pelo amor, né? E aí, por isso que eles estavam reunidos. Então, Pentecoste era uma festa judaica antiga, tá? Pentecoste é uma festa judaica antiga, onde que todos das regiões longínquas, os judeus das regiões longínquas, eles se reuniam todo em determinado local para poder... Era tradição. Então, por isso que manifestou-se na festa dos Pentecostes. Por quê? Porque tinha muita gente para comprovar, muita gente, e muitos estrangeiros, né, que falavam línguas diferentes, eles não se comunicavam entre os outros grupos, porque eles ficavam só naquela língua deles, não tinha condição. E aí vem os espíritos para poder, então, mostrar que eles estavam agora em condições mediúnicas, ostensivas. Então, Lucas relata, eles estavam reunidos numa casa, nessa época de festa, e quando chegou o dia do Pentecoste, né, fala que estavam reunidos todos num só lugar, numa casa, de repente veio do céu como um vento muito forte, um barulho. Então, aí, aquela mediunidade física, médio físico, né? Barulho, pum! Mediunidade já ostensiva, médios de efeitos físicos. Vamos entender, né? Vê um barulho, todos reunidos, vê um barulho. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então, todos assentados, veio a espiritualidade em massa, e eles já estavam sentindo, médios sensitivos. Né? Um vento forte, todos sentindo a espiritualidade ali, se posicionando. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha só. Vieram todos os espíritos ali, os mentores espirituais de cada um, como se fossem línguas de fogo. E essa língua se separa. Por quê? Porque a gente já falou sobre isso, né? Os espíritos superiores, eles não têm forma. Eles têm forma de luz. Fogo. Para eles era um fogo, forma de luz. Então, se separa esse fogo e se posiciona ao lado de cada um deles, dizendo Lucas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua conforme o Espírito o capacitava. Gente, isso não é mediunidade de fala que nós falamos lá? Nós colocamos, né, os tipos de mediunidade, né? Mediunidade falante, médios falantes. Então, é uma exemplificação aqui dos vários tipos de mediunidade em uma simples passagem. Então, por isso que André traz para a gente aqui. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Ou seja, eles construíram muito arduamente com Cristo aquela mediunidade, e no momento que eles estavam capazes, então vieram os espíritos em forma de língua de fogo para mostrar para eles que a mediunidade construtiva deles agora estava aflorada. É, não é bonito? Não é rico? Como é que casa? Mas se a gente está lendo só
né, passa muito desapercebido, né? Ok. Então, vamos continuar. Então, uma outra coisa que ele traz aqui, vamos continuar a leitura. Então, mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. É a luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura, né? Então, aqui é muito rico essa passagem. Então, mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. E mediunidade construtiva, primeiro, é a luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão. Isso é interessante, né? Porque conservar a mediunidade construtiva é luz divina que se deve conservar o pavio do amor cristão. Por quê? A luz divina, né, é o amor. É o amor. Então, a mediunidade construtiva é a mediunidade que se faz com amor. Amor colocado no dia a dia, onde que nós vamos nos alimentando de amor, fazendo bem, no objetivo de ajudar o próximo, né? E aí, nós publicamos há muito tempo uma das frases, aí foi frase de autoria nossa, que diz o seguinte: a chama do amor é a única em que o pavio não acaba à medida que ela cresce. Porque quando a gente tem uma chama, a chama vai crescendo e vai consumindo o pavio. Aí o pavio acaba, aí a chama acaba, não é isso? O palito de fósforo se acende, aquela chama bonita. À medida que ela vai crescendo, vai consumindo o pavio. O pavio acaba, a chama acaba. Agora, a chama do amor, não. A chama do amor é a única, gente, que quando a chama cresce, o pavio vai crescendo mais ainda. Quando a chama cresce, o que é o pavio, né? O pavio é o que dá o comburente para o fogo, né? É o que sustenta, é o que dá o fogo. Então, quanto mais você faz o bem, quanto mais você ama, mais você desenvolve instrumentos para amar. Esse é o pavio, instrumentos para amar. É o pavio, né? Então, o pavio é instrumentos para amar. Quando você coloca o amor em prática, é essa chama. Quanto mais em prática, mais chama ainda e mais instrumento a espiritualidade vai te dando, para que você possa trabalhar no bem. E você vai crescendo. Então, por isso aqui que ele fala para a gente que a mediunidade construtiva é a luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão. Ou seja, se nós conservamos esse pavio do amor, ele nunca acaba. Muito pelo contrário, a chama vai enriquecendo, iluminando todos que estão ao seu redor, e quanto mais você enriquece aqueles que estão ao seu redor, mais o pavio vai aumentando. Agora, um segundo tópico que ele fala para a gente é que a mediunidade construtiva também é o azeite da boa vontade. Isso é importante, porque do mesmo jeito que ele fala para a gente que a mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, para remeter para a gente a Lucas, com Atos dos Apóstolos, ele está falando que a mediunidade construtiva é o azeite. Ele está remetendo a gente também Lucas, de novo, Lucas, porque Lucas é que relata a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, vocês lembram que quando o homem caído estava lá sendo ajudado pelo samaritano, ele pega o homem, ele trata das feridas do homem, coloca a faixa, a bandagem sobre as feridas e faz o que sobre as feridas? Deita azeite e vinho. Então, vou ler essa passagem de Lucas, tá? Está em Lucas, no capítulo 10 de Lucas, nos versículos de 25 a 37. Vou ler só o 33 e o 34. Aí Lucas relata o seguinte: mas um samaritano, estando de viagem... Então, lembra que é uma parábola, tá? Uma parábola é uma coisa que não existiu, mas que Cristo estava ensinando, tá? Então, Cristo relata: mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde ele estava, ou seja, o homem caído, todo mundo tinha passado, o samaritano vai ajudar,
e vendo, teve piedade, ou seja, foi tocado de íntima compaixão. E aí aproximou-se, cuidou das feridas, enfaixou-lhe as feridas e derramou nelas vinho e azeite. Por que que ele fez isso, né? Porque o vinho, ele na antiguidade, ele é utilizado também para tratar as feridas. Primeira forma de tratar, passava o vinho, porque o vinho, ele tem um álcool que é antisséptico. Então fazia a forma deles fazer antisepsia, né? Livrar de alguns micro-organismos. E depois ele colocava azeite, por quê? O azeite, ele era cicatrizante e refrescante das feridas, né? O azeite, ele era cicatrizante e refrescante das feridas. Então, ele, além de ajudar a fechar as feridas, então o azeite é simbólico demais, né? Ele cicatrizar é isso, ele ajuda a fechar as feridas. Então, o azeite é tudo aquilo que a gente coloca sobre as feridas de alguém, toda a nossa boa vontade, nossa boa intenção, que facilita com que aquelas feridas fechem, né? Com que aquela dor feche. Então, isso é o azeite. Por isso que o azeite também, ele é mencionado no Salmo 23 de Davi. No Salmo 23, onde ele diz, no final do Salmo, unge minha testa com óleo, meu cálice transborda, né? Para isso, o que é significa mostrando isso, né? Davi era um pastor de ovelha, ele cuida, as ovelhas somos nós, o pastor é Cristo. Então, Davi falando que o pastor, né, conduzindo as ovelhas no terreno íngreme e perigoso, se ela cai, ele busca com cajado, né? Por isso que fala, né? A minha vara e meu cajado, tua vara e teu cajado me consolam, né? Porque a vara é para conduzir no caminho correto, mostrar, ia batendo com a vara assim, mostrando o caminho. O cajado é para ser alguma abelha cair e puxar para cá. Mas ele no final fala o seguinte: unge minha testa com óleo. Por quê? Porque as ovelhas, não sei se vocês já repararam, as ovelhas elas vão andando, o tato dela está no focinho. O tato das ovelhas, por isso que ela vai com o focinho no chão, o cachorro, mesma coisa. O tato dele, como o nosso tato está aqui na mão, o tato deles é no focinho. Então vai próximo ao chão. E como era uma estrada de pedregulhos, de pedras pontiagudas, as pedras iam ferindo o nariz até a testa das ovelhinhas, né? E aí o pastor, quando via aquilo, o que fazia? Pegava aquelas ovelhas com carinho, jogava azeite na testa, para curar aquela testa ferida. Então, quando Davi fala, unge minha testa com óleo, que é o azeite, meu cálice transborda, por quê? Porque quando a gente tem as nossas feridas e se sente abraçar por alguém, o nosso cálice transborda de emoção. Não é isso? Por isso que a gente chora, porque o nosso cálice transborda. Então, é bonita essa passagem. Unge minha testa com óleo, com azeite, e meu cálice transborda. Então, quando o André fala para a gente isso, que a mediunidade constitutiva é luz divina para a qual é preciso o pavio do amor cristão, para que ela nunca se apague, e o azeite da boa vontade pura, para que a gente, a nossa ação em curar todas as feridas daqueles que se posicionam perto da gente, é muito bonito e é muito enriquecedor, né? É muito bonito e muito enriquecedor. Pergunto se alguém tem algum comentário para fazer aqui. Não? Então, vou fazer uma proposta, que a gente pare por aqui, né? Nesse belíssimo Salmo 23, né? No belíssimo Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 de Lucas, e convidar quem seja voluntário para poder fazer a prece de finalização. Algum voluntário? O Guto está sem som, né, Guto? Deixa eu ver, não? Então, voluntário para a prece de finalização. Se não, então vamos lá. Então, vamos apaziguar o nosso coração, vamos nos relaxar, vamos fechar os nossos olhos para aqueles que assim o desejarem, sentir a respiração tranquila, os batimentos cardíacos compassados,
em ritmos regulares e em paz. Sentir a serenidade do espírito que nós possuímos nesse momento, depois de um estudo intuído pelos nossos mentores espirituais, um estudo que nos revigora, um estudo que nos sustenta para o caminho diário, um estudo que nos traz paz ao espírito, nos traz paz ao lar e nos traz paz àqueles pelos quais estamos conectados. É nesse sentido, ó Pai, de paz profunda que possuímos nesse momento, que agradecemos mais uma oportunidade de nos reunirmos para esse estudo da doutrina que tanto nos edifica, nos lembrando das passagens do Cristo, nas suas lições imorredoras de amor, de esperança, no seu afago de mestre carinhoso que nós sentimos no coração quando nós revemos as suas passagens que tanto nos acalenta o espírito. É com o espírito em paz, tranquilo, que nós agradecemos e finalizamos o nosso estudo de hoje e pedimos ao Pai para que todos os ensinamentos que foram colocados aqui hoje, nós tenhamos, ó Pai, a perspicácia de colocá-los em prática no dia que se origina. Obrigado, ó Pai, que tenhamos todos, então, um excelente Natal, que o nosso coração se faça a manjedoura do Cristo, que o nosso coração seja o receptáculo que acolhe o Cristo para que ele desenvolva em nós as boas intuições, as boas ações, para que nesse Natal as nossas preces se direcionem para o aniversariante da noite, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim, a noite de Natal seja, então, um resplendor de paz, serenidade, amor, mansuetude, saúde, alegria para todos os lares que assim proferirem a presença do Cristo. Obrigado a todos, que tenhamos então todos um Feliz Natal. Um abraço e até amanhã. Até a próxima quarta.